Olá, sétimo ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa aula de hoje, quinta-feira. Nós vamos estar finalizando de vez a nossa terceira unidade. Já finalizamos os nossos conteúdos, já completamos o nosso estudo sobre a América Portuguesa, já revisamos ontem e hoje nós vamos fazer a correção das atividades das páginas 51 até a 69, tá certo? Quando a gente estiver fazendo a correção, se você por acaso perceber que você fez errado alguma questão, aí você pode já corrigir e depois que você concluir tudo, você pode reenviar. Quando você fizer o reenvio, isso se você já tivesse enviado a atividade, tá? Quando você fizer o reenvio, você toma cuidado para você colocar a observação lá, professor Emerson, aqui é o reenvio da atividade depois da correção, tá certo? Agora, se por acaso você não enviou a atividade, aí você já está tendo o bônus de poder já enviá-la corrigida. Se por acaso você enviou e na correção você vê que está tudo certo, então só respira fundo e só confirma todas as respostas, tá certo? Vamos começar pela página 51. Na página 51, a gente tem um texto, tá? Desculpe, começamos na verdade da 50, o texto começa na 50, que diz assim: traz ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas e delas brancas. Acompanha comigo a leitura no final da página 50, tá? E a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia parma, muito chão e muito formosa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal, nem de ferro, nem lo vimos. Porém a terra em si é de muitos bons ares. Águas são muitas, infindas, em tal maneira graciosa, que querendo aproveitar, dá-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Então, Pero Vaz de Caminha coloca aqui nesse trecho, né, sobre a terra que tudo dá, né? Tem, na página 51, tem a finalização do texto. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve alcançar. No caso, salvar a gente e elevar a cultura, no sentido da religião, né? Então, a gente pode perceber a partir dessa atividade que Pero Vaz de Caminha ele envia uma certa mensagem e que vai ajudar a responder essas questões aí. Primeira questão. Com base no texto apresentado, explique qual é a sugestão de Pero Vaz de Caminha para contemplar os objetivos mercantis da coroa portuguesa. Mercantis são os objetivos financeiros, econômicos. Então, lembra? Ele não encontrou nem ouro, nem prata, nem nada. Então, na carta dele, diz que é uma terra que tudo dá. Ou seja, a possibilidade seria a lavoura de exportação. Plantar para exportar para a Europa, tá certo? Essa seria a nossa resposta, porque ele valorizou a natureza, valorizou o mar, valorizou praia, terra de ponta a ponta. Então, a gente pode ver aí essa visão de Pero Vaz de Caminha para a agricultura. Segunda questão. Apresente a sugestão de Pero Vaz de Caminha para a principal tarefa portuguesa no território brasileiro. E a principal tarefa na cabeça de Pero Vaz de Caminha era o quê? A salvação dos povos nativos, através da catequese e a conversão dos povos indígenas, tá? O bom de você estar vendo a aula aqui no vídeo é porque vocês podem acelerar, pode pausar, pode fazer o que vocês quiserem, diferente do ao vivo, né? Mas, vamos para a terceira questão. Leia o texto a seguir e explique de que maneira Pero Vaz de Caminha avalia o comportamento alimentar dos indígenas do território brasileiro. Vamos para o texto da questão? Eles não lavram, nem criam, nem há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem outra nenhuma alimária, que costumada seja ao viver dos homens. Nem comem senão desse inhame que há muito tempo e dessa semente e frutos que a terra e as árvores de si lançam. E com isto, andam tais e tão rígidos e tão nédios que o não somos nós tanto quanto trigo e legumes comemos. Ele estava falando que estava faltando galinha para comer, boi para comer. Então vamos lá. De que maneira Pero Vaz de Caminha avalia o comportamento alimentar? Ele está falando que os hábitos alimentares ali dos povos indígenas, né, possibilitava um andar mais vistoso e saudável do que os benefícios lá do trigo que vinha lá da Europa, né? Tipo, ele dizia assim, que o povo comia inhame, o povo comia legumes, o povo comia várias coisas e aparentemente eram vistosos, tá? Vamos para a quarta questão, que começa na 51 e termina na 52.
Leia com atenção o texto a seguir. Então, por cerca de 30 anos, aquele vasto território seria virtualmente abandonado pela coroa portuguesa, sendo arrendado para a iniciativa privada, olha, capitão donatário, lembra disso, tá? E se tornando a imensa fazenda extrativista de pau-brasil. Iria se iniciar, então, as 3 décadas menos documentadas, as mais desconhecidas da história do Brasil. É porque as 3 décadas que só houve a questão do pau-brasil. Peço desculpa, né? Que a parte do capitão donatários é 30 anos depois. Mas vamos lá. Justifique com 2 argumentos a afirmativa apresentada. Então, por que os portugueses de fato não colonizaram logo as terras? Porque primeiro que eles não encontraram os metais preciosos que eles queriam, né? Nem ouro nem prata. E segundo, que eles ainda estavam lá com o comércio das especiarias na Europa, que estava rendendo muito. Então eles não estavam preocupados de início com a colonização de fato das terras brasileiras. Quinta questão, vamos para texto. Durante o período pré-colonial, o interesse metropolitano, ou seja, de lá de Portugal, pelas terras brasileiras, foi gradativamente substituído, ou seja, aos poucos substituídos, pela necessidade de efetivar o processo de ocupação e exploração do território brasileiro. Ou seja, aos poucos, eles começaram a sentir essa necessidade, tá? E razões para isto não faltavam. Apresente 2 argumentos que justifiquem as ideias reproduzidas nesse texto. E a gente pode ver de 2 formas, né? Primeiro, porque a concorrência do comércio das especiarias começou a ficar muito forte e Portugal começou a decrescer nos lucros das especiarias. E segundo, porque os franceses, que os corsários, estavam ameaçando invadir aqui, então eles estavam preocupados em perder espaço aqui no território brasileiro. Vamos para a próxima questão, 6ª questão, analisar o texto. 6ª questão, analisar o texto e depois responder, tá? Ao final da década de 1520, a coroa portuguesa sentiu-se obrigada a reavaliar o seu processo expansionista, reorientando os seus interesses sobre o território americano. Neste sentido, organizou uma expedição constituída de 5 caravelas e uma tripulação de 400 pessoas e delegou o comando ao navegante Martim Afonso de Souza. Justifica a importância da expedição de Martim Afonso de Souza nas primeiras décadas da história brasileira. Bom, a importância vai estar na defesa, né, do litoral ali, do território, não só na defesa, como a exploração do território colonial e a introdução ali das lavouras canavieiras também. Vamos agora para a página 60, tá? Vamos para a 8ª questão. Analise o texto a seguir para responder o que se pede. Aí vem um texto. Em geral, os nossos tupinambás ficam bem admirados ao ver os franceses e os outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabotã, isto é, pau-brasil. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez essa pergunta: por que vinde vós outros, maires e peróis, que é franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Pensou que o povo da Europa veio buscar lenha para se aquecer. Explica o que diferencia, do ponto de vista da economia, a leitura de mundo, ou seja, o modo de ver as coisas dos povos europeus para os povos nativos do Brasil. Então, gente, é que os povos indígenas, né, viviam numa estrutura comunitária, né, que eu já falei a vocês que era agricultura de subsistência, ou eles não se preocupavam em plantar para sobrar, nada disso. Eles não queriam trocar, eles não queriam comercializar, eles só faziam tudo para sobreviver naquele dia. Então, isso está totalmente diferente com o pensamento, com a ideologia mercantilista, né, a ideologia econômica ali dos povos europeus. 9ª questão. Leia o texto e apresente um argumento que justifique a ideia apresentada por ele. Então o texto diz: os nativos não podem ser reduzidos a meras vítimas de conquistas. Isso exclui a ideia de que os próprios tomavam iniciativa para resistir em uma luta pela sobrevivência. Eles jamais aceitaram sem resistência à dominação do europeu. É porque dizer, né, que porque os europeus dominaram os indígenas, aquela coisa toda, não, gente. A gente teve também a luta dos indígenas contra ele. Os indígenas resistiram. Os indígenas atacavam todas as vilas a maior parte das vilas que os europeus construíam aqui. Quando começou a lavoura da cana-de-açúcar, os indígenas tacavam fogo na lavoura da cana-de-açúcar. A gente tem a Confederação dos Tamoios, que a gente viu que foi uma revolta indígena ali, primeiro para expulsar os franceses ali do litoral do Rio de Janeiro, e depois os indígenas continuaram lutando ali, até hoje, né, pela sua sobrevivência e pelas suas terras. Vamos para a página
61. Analise a imagem a seguir. Aí tem a imagem, né? Tá lá um homem sentado, tá lá contrato, capitania de São Tomé, né? Mas o Estado não vai entrar com uma graninha? E o homem disse, negativo. Estamos desestatizando o Brasil. Então, isso é o que? Desestatizar é deixar de pertencer ao Estado, à coroa. Ou seja, a coroa vai conceder terras para homens interessados em cultivar e que tivessem condições para isso. Letra A. Identifique o sistema administrativo implantado pela coroa portuguesa no Brasil, ao que a charge acima está fazendo referência. Claro que é as capitanias hereditárias. Lembram das 15 faixas de terra? São as capitanias hereditárias. Letra B. Justifique por que Portugal optou pelo sistema mencionado para inaugurar o processo de colonização do território brasileiro. Primeiro que Portugal estava lá, né, tentando com o comércio ao Oriente e não estava dando muito certo. Então, eles precisavam inaugurar aqui um processo de ocupação do território aos poucos, né, diante da necessidade de defender essas terras dos corsários franceses, como a gente já falou. Questão 11. Leia o texto a seguir. Bom, a carta que vem aí é uma carta de foral. O foral foi um documento real utilizado em Portugal que visava estabelecer um conselho e regulamentar sua administração. Isso é um documento jurídico legal que era dado aí a esses capitães donatários para dizer o que é que eles tinham direito, o que é que eles estavam assegurados ao tomar posse da terra e o que é que eles tinham o dever de fazer também, né? A palavra foral deriva da palavra portuguesa foro, né, que vem do latim forum, né? Os forais eram a base da fundação do município e, desse modo, o acontecimento mais importante da história da vila ou da cidade. Vamos para lá? Com base no texto, explique quais eram as atribuições estabelecidas pelo foral no Brasil. Então, quais eram? Os direitos assegurados pelo foral aí vai estar a arrecadação de impostos, tá? Eles podiam arrecadar impostos às pessoas que habitassem naquela faixa de terra concedida a ele, e a administração da justiça também e a doação das terras através das Seis Marias, né? Eles também tinham que pagar impostos à coroa, a obrigação deles também, e promover a fé cristã católica, né? Nesse período aí era muito importante, e manter a administração ali com os recursos rendendo, né, gente? Porque se a coroa não tivesse assim algo que rendesse, nada teria interesse para a coroa. Vamos para a página 62, que é onde finaliza essa atividade. Essa parte aqui, pelo menos, né? Leia o texto e responda a questão a seguir. A monarquia portuguesa estabeleceu o fracionamento da colônia brasileira em 15 faixas paralelas, definidas como capitanias, e transferiu para a iniciativa privada o direito de administração das respectivas faixas. Podemos afirmar que o resultado do sistema de capitanias foi marcado pelo insucesso? Insucesso? Insucesso é não sucesso, tá? Justifique sua resposta. Então, o que foi que aconteceu? As capitanias apresentaram ali os resultados desiguais, né? Então, foi um desempenho mais favorável para a capitania de São Vicente e Pernambuco, né? Mas, mesmo assim, tiveram dificuldades econômicas, dificuldades administrativas, porque eles não tinham, assim, os recursos necessários para poder desenvolver aquelas 15 faixas de terras. Então, o resultado foi nada bom. Tanto é que a coroa teve a ideia agora de implantar... aquela famosa vontade de espirrar. Desculpa. Implantar o governo geral, né? Para poder administrar e centralizar tudo que estava antes descentralizado. Vamos lá? A página agora é a 67. Falta a 67, a 68 e a 69. Tá? Vamos lá. A instalação... questão 13. Leia o texto e responda a questão a seguir. É tanto texto em cada questão que a gente já vai lendo direto o texto. A instalação do sistema de governo geral no Brasil estabeleceu como uma estratégia que procurou assegurar ao mesmo tempo, por um lado, a manutenção do sistema de capitanias as capitanias hereditárias, e por outro lado, o início da centralização administrativa no espaço colonial. Ou seja, vai implantar o governo geral, mas não vai eliminar o sistema de capitanias hereditárias. Vai continuar as capitanias hereditárias, mas a partir de agora vai haver um governo geral que esses capitães hereditários, né, esses capitães donatários, vai obedecer, tá? Esse governo geral. Lembra da estrutura que a gente estudou? O capitão mor, o provedor mor. Vamos lá. Apresente um argumento que justifique a implantação do sistema de governo geral no Brasil. Qual foi o argumento? Porque as capitanias não conseguiram desenvolver por igual, não foi isso? Então, se a gente está com resultados desiguais,
era necessário que alguém viesse, que é a coroa, né? O governo central ali, e administrasse tudo por igual para que eles conseguissem desenvolver cada um ao seu modo e não ficar aí cada um a seu bel prazer. 14. Analise o texto a seguir. Sempre analisar texto. Vamos lá. É assim que a gente aprende. Eu é o rei Dom João III. Faço saber a vós, Tomé de Souza, fidalgo da minha casa que ordenei mandar fazer nas terras do Brasil, uma fortaleza e povoação grande na Baía de Todos os Santos. Tenho por bem enviar-vos por governador das ditas terras do Brasil. Aí é o texto, tá? Do Dom João III. O texto acima faz parte de um importante documento relativo ao processo de instalação do sistema do governo geral no Brasil. Letra A. Identifique a qual documento histórico o texto está relacionado. Ok, gente? Ao regimento, né, de Tomé de Souza em 1548, tá? Que foi Tomé de Souza que foi o primeiro governador geral. Explique quais eram os objetivos das diretrizes políticas contidas neste documento. Então, o que é que tinha lá? Tinha lá falando sobre como é que o governador geral tinha que administrar as terras, né? Como é que ele ia orientar, auxiliar aí a administração de todas as capitanias hereditárias, como é que ia defender a terra de ataques contra estrangeiros, como é que ia incentivar através das entradas, que eram as expedições para buscar metais preciosos dentro do interior, né? E como é que ia aí propagar a fé cristã e lutar contra a resistência indígena. Praticamente quase as mesmas atribuições que o capitão donatário não deu conta anteriormente, certo? Vamos para a página 68 agora. Já estamos terminando. 15. Leia o texto a seguir, vamos lá. Tomé de Souza chegou à Bahia acompanhado de mais de 1.000 pessoas, inclusive 400 degredados, trazido consigo longas instruções por escritos, conhecida como o Regimento de Tomé de Souza. As instruções revelam o propósito de garantir a posse territorial da nova terra, colonizá-la e organizar as rendas da coroa. Foram criados alguns cargos para o cumprimento dessas finalidades. Então, letra A. Cite quem são os auxiliares do governador-geral. Quem são, gente? O provedor-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor. Lembra desses três, né? Explique suas respectivas funções. A gente já trabalhou isso em sala. O provedor-mor vai ficar responsável por arrecadar os impostos e ele vai ficar responsável por liberar ou controlar os recursos que vão aí ajudar a desenvolver as capitanias, né? O ouvidor-mor vai controlar os assuntos referentes às leis, que é a natureza jurídica, e o capitão-mor para defender aí o litoral contra as ameaças estrangeiras. Então estava tudo organizadozinho, divididozinho, tá suavezinho. Questão 16. Podemos afirmar que o sistema de governo geral foi instituído no Brasil para substituir o sistema de capitanias hereditárias? Justifique sua resposta com um argumento histórico. Você percebe que as perguntas e as respostas elas giram em torno da mesma coisa, tá? Então, isso é para ter certeza que se você entender o conteúdo. Podemos afirmar que o sistema de governo geral foi instituído para substituir? Não, foi para ajudar a gente. Então, a resposta é não. E por quê? Porque o sistema de governo geral foi colocado apenas para desenvolver as capitanias hereditárias, desenvolver o trabalho dos capitães donatários. É para ajudar, entendeu? E é isso aí. Então, foi uma forma de centralizar o poder que estava descentralizado. Estava assim, 15 faixas de terra, cada um desenvolvendo como queria. Aí vai chegar agora um governador geral para administrar tudo e controlar todas as 15 faixas de terra com seus respectivos capitães donatários. Eles não foram destituídos não, até porque o cargo era vitalício, né? Questão 17. Leia o texto para responder a próxima questão. Texto. As câmaras eram instituídas nos locais com o estatuto de vila e podiam ser criadas por um decreto real ou por meio de uma petição dos moradores locais ao rei. Vamos lá? Quais eram as funções da Câmara Municipal na estrutura administrativa da colônia? Explique suas principais características. Então, as câmaras municipais se reuniam ali 2 a 3 vezes por semana. Então, como eu falei, né? As câmaras se reuniam ali 2 a 3 vezes por semana. Era como se fosse a mesma coisa da Câmara Municipal daqui de Cachoeira, que os vereadores se reúnem
semanalmente para discutir as coisas ali. Só que aqui é só na segunda-feira, quer dizer, as plenárias oficiais. Então eles precisavam elaborar as atividades. As atividades giravam em torno da elaboração das leis, né? As leis de administração pública local, a fiscalização do comércio, das feiras, decretar guerra e paz referente ao conflito com os indígenas e é isso, policiamento, medidas de segurança, obras públicas, mais ou menos isso aí. E vamos para a nossa questão número 18. Observe atentamente a imagem a seguir e responda a próxima questão. Olha a imagem aí. Olhou a imagem? A imagem vai estar ali, é a mesma imagem retratada no livro de vocês, na parte lá do conteúdo, onde mostra a construção da Câmara Municipal e o pelourinho ali no meio. O pelourinho vai ser aquele mastro lá, ou de pedra ou de madeira, que vai representar ou simbolizar uma autoridade, né? Significa a autonomia administrativa daquela vila ou daquele município, né? Quanto à autoridade local, no sentido da justiça, né? Também. E durante todo esse período também da colônia, esse pelourinho, que é esse mastro, foi utilizado para castigar os negros que eram escravizados ali, tá? Humilhado em praça pública. E também, na composição social, a gente tinha ali a aristocracia no topo dessa composição. A aristocracia eram os mais ricos, os chamados homens bons, homens aspas, bem espiado aqui, ó. Homens bons, que eram os homens brancos e ricos, proprietários de terras e proprietários de negros escravizados. Então, eles eram donos de negros escravizados naquela época, por isso, eles eram chamados de homens bons. Olha o discurso que a elite traz pra gente, né? De que homens bons vão ser homens brancos e donos de terras e de negros escravizados. Falo mais nada. Finalizamos a correção das nossas atividades solicitadas da parada obrigatória, tá? O nosso assunto é esse da América Portuguesa, estudem pelo módulo. Se quiser pesquisar, pesquisem, estudem as atividades. Vai ser uma prova tranquila, suave e espero que vocês se deem bem. Finalizamos assim a nossa terceira unidade. Beijos e queijos nessa quinta-feira, né? Não estou aqui ao vivo com vocês porque eu estou viajando, estou em exame médico, tá? Mas vai dar tudo certo e eu vou estar de volta, tá? Beijos.